Homeostase, então, é a manutenção do equilíbrio das taxas das substâncias importantes para o nosso organismo. A gente falou no slide anterior sobre reações químicas. Reações químicas começam com reagentes se transformando em produtos. Mas como é que a gente faz para ter produtos se nos faltarem os reagentes? A gente precisa da existência dos reagentes no nosso organismo. Por outro lado, se estamos reagindo os reagentes para a formação dos produtos, é porque esse produto é importante. E se ele é importante, talvez ele seja importante numa dada concentração. E se essa concentração estiver baixa demais, precisamos aumentar a produção. E se essa concentração estiver alta demais, precisamos eliminar o excesso. Então, nosso corpo está sempre dando um jeito de controlar as concentrações das substâncias. E esse mecanismo a gente chama de homeostase. Tudo bem? É a manutenção da homeostase que vai manter o nosso corpo funcionando da maneira correta. É o que Hipócrates lá atrás chamou de quadro de saúde. Ok? Não conseguir manter em níveis adequados para o bom funcionamento do corpo as diversas substâncias pode causar um mau funcionamento do nosso corpo. É o que a gente chama de quadros de doença. Ok? Beleza? Então, a homeostase vai nos ajudar a nos manter saudáveis, certo? Beleza. Existem dois tipos de mecanismos de feedback diferentes, o mecanismo positivo e o negativo, né? Bom, se o mecanismo de feedback é o mecanismo de resposta, existe uma mensagem que vai e existe uma mensagem que volta, ok? Então, digamos que nesse exemplo aqui, o estímulo de A gera um resultado em B, ou seja, A estimula B. Quando A estimula B, a gente precisa de uma resposta de retorno, né? Bom, se a gente está tratando de um feedback positivo, a resposta de retorno seria B reestimulando A. E olha que interessante, quanto mais B estimula A, mais A estimulará B, ok? Exemplo, é como se a gente estivesse dirigindo um carro, né? A gente está lá no nosso carrinho, sentadinho na cadeira lá, com cintos de segurança, ouvindo um sonzinho, ar-condicionado. E aí a gente está segurando o volante e pisa no acelerador, né? O acelerador, então, representando aqui A. Bom, para que serve o acelerador? Para aumentar a velocidade do carro. Então, quando a gente pisa no acelerador, existe uma resposta, que é o aumento da aceleração, o aumento da velocidade. Legal. Quando a nossa velocidade chegar num limite muito alto, né? A gente pode, por exemplo, já que a gente está falando de feedback positivo, a gente pode pisar no freio. Quando a gente pisa no freio, é a resposta do excesso de aceleração. Entende isso? A gente só pisou no freio porque a gente estava acelerando muito. A gente só pisou no freio porque a gente estava pisando muito no acelerador. E aí, quando a gente pisou no acelerador, a velocidade diminuiu. Bom, a velocidade vai diminuindo, 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 o carro vai ficar tão devagar, mas tão devagar, que a gente fala, eu quero andar, eu quero continuar andando, eu quero continuar dirigindo o carro. Então você, pelo excesso de frenagem, volta a pisar no acelerador. Então, entenda o seguinte, você pisou no acelerador e isso te fez pisar no freio. Ao pisar no freio, isso te fez novamente pisar no acelerador. Então, você produz velocidade, o excesso de velocidade te faz apertar o freio, que te ajuda a frenar, reduzindo a sua velocidade. A diminuição da velocidade te estimula a aumentar a velocidade pisando no acelerador, e aí você fica nesse ciclo, né? Nesse loop infinito aí de aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, assim como os nossos mecanismos de regulação do nosso corpo, chamados feedbacks positivos, onde A estimula B, onde B estimula A, ok? Quando seria um feedback negativo? Quando A, ao estimular B, produziria uma resposta em B, e B, ao acontecer, produziria uma resposta de inibição em A. Olha que interessante. Primeiro exemplo, A estimulava B, e o trabalho de B gerava um estímulo em A, fechando o nosso looping. Agora, é o contrário. Quando A estimula B e B acontece, o excesso de B provoca inibição em A. É como se dissesse o seguinte, B, vou te fabricar, B, vou te estimular, o A falando.
e aí o B continua sendo produzido, vai sendo produzido, sua taxa vai aumentando, ele vai acontecendo. E aí, quando ele chega num determinado limite, ele diz lá de volta para o A, olha, não precisa mais continuar me estimulando, não, porque a minha quantidade está legal, beleza? Já cheguei num valor máximo limite que você não precisa mais continuar me produzindo. Dá uma paradinha aí, por favor. E aí, B inibe A, certo? É como se no exemplo do carro, o meu pisar no acelerador provocasse aceleração e o excesso de velocidade me fizesse parar de pisar no acelerador. Olha que interessante. A velocidade lenta me fez pisar no acelerador. O excesso de velocidade inibiu a minha vontade de acelerar, tirando o meu pé do acelerador. Então, quando a minha resposta inibe o primeiro sinal, a gente chama isso de feedback negativo, ok? Bom, eu quero te dar um exemplo prático para a gente entender isso no dia a dia do corpo humano. E aí eu trouxe um exemplo bem tranquilo para a gente poder entender, que é o controle da taxa de glicose sanguínea, a tal da glicemia, ok? Bom, para começo de conversa, a gente precisa falar do pâncreas, que é uma glândula mista, né? O pâncreas fabrica suco pancreático para digestão, mas ele também fabrica hormônios que controlam a nossa taxa sanguínea de glicose, a insulina e o glucagon. Enquanto a gente fala dos ácinos para a produção de suco pancreático, para a produção desses hormônios, a gente fala de uma região chamada de ilhotas, ou ilhotas de Langerhans, ok? Então, como a gente está falando de glicemia, controle hormonal, a gente vai ficar aqui nas ilhotas, né? As ilhotas são divididas aí em dois tipos de células produtoras de hormônios, né? As células alfa que produzem glucagon e as células beta que produzem insulina. Ok? Então, quando essas células são estimuladas, essas glândulas são estimuladas, os hormônios são fabricados. Só que é óbvio que existe um determinado sinal que fabrica um hormônio e um outro sinal que fabricará um outro hormônio. Tudo vai depender do estímulo que está acontecendo naquele momento. Então, vamos entender essa dinâmica de momento que acontece no organismo, ok? Quando a nossa taxa de glicose está abaixo do limite mínimo, a gente chama isso de hipoglicemia. E hipoglicemia não é um estado que o nosso organismo gosta de permanecer, certo? Quando a gente atinge quadros de taxas maiores do que o limite máximo, a gente chama isso de hiperglicemia. E hiperglicemia também não é um estágio confortável para o nosso organismo. A ideia é a gente manter um controle de concentrações homeostáticas dentro dos valores limites. Então, toda vez que a gente atinge valores muito baixos, né, esses valores muito baixos, essa hipoglicemia, vai estimular o nosso pâncreas a liberar o hormônio glucagon. Por quê? Qual é o efeito do glucagon? O glucagon é o hormônio que requisita moléculas de glicose que estavam armazenadas em alguma região do nosso organismo, jogando essas moléculas de glicose na corrente sanguínea e elevando a taxa sanguínea. De novo, quando a taxa sanguínea de glicose está muito baixa, a gente precisa aumentá-la. Como? Colocando glicose no sangue. Nosso corpo tem um estoque de glicose chamado glicogênio. E ele fica lá nas células do fígado e lá nas células musculares. Para a gente requisitar essa glicose do glicogênio, a gente vai precisar de um hormônio chamado glucagon. Então, toda vez que a nossa taxa sanguínea de glicose está muito baixa, o glucagon é fabricado, requisitando as glicoses do glicogênio, que caem na corrente sanguínea e elevam a taxa da nossa glicemia, regulando os nossos valores de glicose, ok? Então, o trabalho do glucagon é aumentar a taxa de glicose sanguínea. Já o trabalho da insulina é o trabalho antagônico, é o trabalho inverso. Então, quando a gente está em quadros de hiperglicemia, taxas muito altas, né, de açúcar no sangue, isso acaba estimulando o nosso pâncreas a liberar esse tal de hormônio insulina. E o que a insulina faz? A insulina coordena a remoção desse excesso de glicose sanguínea para que esse excesso de glicose saia do sangue e seja levado para um outro lugar, como, por exemplo, para as células hepáticas e células musculares, onde essa glicose será armazenada na forma de glicogênio. Ok? Então, em quadros de hiperglicemia, isso estimulará a liberação de insulina. A liberação de insulina estimulará o transporte de glicose para a síntese de glicogênio. E com isso, a taxa de glicose no sangue diminui, voltando para níveis homeostáticos. Ok? Então, insulina e glucagon, embora sejam hormônios antagônicos, eles trabalham juntos, né? Trabalham em paralelo ali para poder manter a taxa de glicose do nosso sangue regulada, né? E aí, baseado nessa explicação, baseado nesse raciocínio, baseado nessa compreensão do que se trata sobre glicemia, né? Existe uma questãozinha aí que a UERJ
em algum ano passado, em alguma prova anterior, já liberou para a gente, né? Mostrou essa questão, trouxe essa questão para questionar os nossos alunos e eu gostaria de discutir esse assunto com vocês para a gente poder aproveitar o exemplo de controle hormonal, ok? Essa questão diz o seguinte, ó. Para a realização de um exame, indivíduos A e B ingeriram uma solução contendo glicose. Após essa ingestão, foram registradas as alterações de concentração plasmática da glicose e dos hormônios X e Y em ambos os indivíduos. Então, após a ingestão de glicose, a gente mediu a concentração sanguínea desses dois pacientes e a gente mediu não só a taxa de glicose, mas também a taxa de hormônios X e Y. E aí, os resultados dessas medições são apresentados no gráfico abaixo. Essa questão trabalha com 3 gráficos, ok? O primeiro gráfico mostra a taxa de glicose sofrendo uma variação por conta da ingestão, certo? Então, os indivíduos A e B ingerem a glicose, logo a taxa sanguínea dessa glicose sofre um aumento, certo? Um aumento proporcional bem maior no indivíduo A e um aumento proporcional razoável em B ao longo do tempo, ok? Beleza. Mas também esse gráfico mostra o comportamento de 2 hormônios, X e Y. E no primeiro gráfico, o gráfico do hormônio X, após a ingestão da glicose, esse hormônio tende a subir, tende a aumentar. Só que no paciente B, sobe a concentração bem mais do que no paciente A, certo? Qual é a ideia aqui? Ao visualizar essa variação, a gente percebe que o comportamento do organismo desses 2 pacientes não foi um comportamento similar, né? Provavelmente deva existir alguma alteração aí nesse comportamento do organismo, nessa modulação hormonal. Talvez um esteja passando por algum problema, não sei, vamos tentar entender essa questão aqui, certo? O terceiro gráfico vai mostrar pra gente o hormônio Y. E olha que interessante, após a ingestão da glicose, o hormônio Y no A dá uma leve aumentadinha e cai, mas no indivíduo B, após a ingestão de glicose, o hormônio Y diminui. Após algumas horas, ele vai voltar à sua concentração normal. Mas olha, a ingestão de glicose para o paciente B fez a taxa do hormônio Y ser reduzida, galera. Olha o finalzinho dessa pergunta, olha. Com base na análise dos gráficos, é possível identificar que um dos indivíduos apresenta diabetes tipo 2 e que um dos hormônios testados é o glucagon. O indivíduo diabético e o glucagon estão representados, respectivamente, pelas seguintes letras. E aí vem as alternativas, né? A com X, A com Y, B com X, B com Y. Ou seja, a gente precisa identificar aqui qual paciente apresenta diabetes tipo 2, A ou B, e qual dos 2 gráficos de baixo, X ou Y, representa o hormônio glucagon, né? Pois bem, vamos lá. Os indivíduos A e B apresentam respostas diferentes. O indivíduo que apresenta diabetes é um indivíduo que tem problemas no controle hormonal realizado pela insulina. Diabetes é uma doença onde o nosso paciente ou diminui a produção de insulina, ou não produz insulina, ou por mais que ele fabrique uma quantidade regular de insulina, o local de encaixe para o funcionamento dessa insulina está alterado. Então, mesmo produzindo, ela não funciona. É como se ele não tivesse, ok? Então, nesse quadro de diabetes mellitus, a gente não vai encontrar uma boa resposta de insulina, ou porque ele está fabricando pouco, ou porque ele não está fabricando, ou porque a insulina que ele fabrica não responde, certo? Então, o que isso vai gerar? Se a insulina é o hormônio responsável por reduzir a taxa de glicose sanguínea, quando ocorre a ingestão de glicose, por não haver o trabalho realizado pela insulina, a taxa de glicose dispara, certo? E a gente percebe isso tranquilamente aqui no nosso gráfico número 1, aqui o gráfico de glicose no indivíduo A. No indivíduo A, a taxa de glicose sobe muito mais do que no indivíduo B, certo? Então, isso nos faz acreditar que o nosso indivíduo A é o indivíduo que tem diabetes tipo 2, certo? Bom, isso já reduz as nossas alternativas para 2, né? A ou B. Falta agora a gente definir se é o hormônio X ou é o hormônio Y representado pelos gráficos que falam a respeito do que acontece com o hormônio glucagon, como pedido pela questão. Se o hormônio glucagon é responsável por requisitar glicose do glicogênio hepático para aumentar a taxa de açúcar no sangue,
após a ingestão de glicose, a gente não precisa do glucagon. Porque se o glucagon atua para a elevação da taxa de glicose sanguínea, após a ingestão da glicose, a taxa de glicose sanguínea já está elevada. Então, a produção de glucagon pode muito bem ser diminuída após essa ingestão de glicose. E é exatamente isso que a gente pode perceber no gráfico do hormônio Y, no nosso indivíduo B, que é o nosso paciente saudável. Lembra que o paciente A a gente marcou como se fosse o possuidor de diabetes? Então, o nosso paciente B é o nosso paciente saudável. A gente percebe nitidamente isso aqui no gráfico do hormônio Y, porque após a ingestão da glicose, a taxa do hormônio Y no paciente B sofre aquela queda que a gente tinha comentado. Então, a gente pode dizer, então, que o gráfico Y é o gráfico correspondente ao hormônio glucagon, fazendo a gente marcar aqui, ó, gabarito letra B. Ok? Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido compreender essa questão aqui e compreender tudo que a gente tinha comentado anteriormente a respeito do nosso tema. Tudo bem, pessoal? Espero aí encontrá-los numa próxima aula. Espero que vocês, se tiverem alguma dúvida, possam procurar a gente, ok? A gente está sempre em contato aqui com a equipe técnica, então suas respostas, sem dúvida nenhuma, serão respondidas o mais rápido possível. E é isso. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!